Boa noite, vereadores mirins. Boa noite a todos que nos acompanham pelo canal da TV Câmara e todos no plenário. Estamos dando início à segunda reunião ordinária da Câmara Mirim de Lavras. Peço a todos que se coloquem de pé para a nossa oração inicial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pode ser. Antes de passar a palavra para o nosso coordenador, gostaria de cumprimentar o advogado Giovanni. Seja muito bem-vindo. Passo a palavra para o Rodrigo. Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Boa noite a vereadores mirins. Gostaria de cumprimentar aqui o advogado trabalhista Giovanni, que se dispôs hoje a estar aqui ministrando a palestra dos dois primeiros temas do livro Constituição de Miúdos. Eu gostaria de ressaltar aqui a atenção de todos, tá? A primeira gincana de vocês já está marcada para o dia 4 de abril, então eu peço que todos tenham muita atenção em tudo que for falado aqui, tá? Porque tudo que vocês estão aprendendo, desde a primeira palestra ministrada pelo Conselho Tutelar, vai ser as perguntas que vão ser feitas no dia da gincana, ok? Então, muita atenção e pergunte, tá? Não fique com dúvidas, façam todas as perguntas possíveis, tá? Não saia daqui com dúvida. Eu queria falar também que depois nós vamos dar alguns cadernos para vocês, que nós temos lá embaixo, para que quando vocês tragam uma caneta de casa na próxima reunião, para que vocês possam fazer igual a Thaís está fazendo aqui, né? Anotando tudo aquilo que ela aprender durante a palestra, ok? Então, eu agradeço mais uma vez a presença do Giovanni e vou passar a palavra para ele, para que a gente não tome muito tempo. Boa noite, vereadores mirins aqui presentes. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes nesse plenário. Boa noite aos telespectadores da TV Câmara. Eu sou o Giovanni Victor, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, mas hoje eu vim ministrar um pouco da Constituição Federal de 1988 para vocês. A Constituição em miúdos, né? Eu queria começar essa palestra perguntando a vocês se alguém sabe para que serve a Constituição Federal. Para seguir as leis do Brasil, para ele não se transformar. Só um minuto. Pode falar. Para seguir as leis do Brasil? Está indo pelo caminho. Ela define os direitos e deveres dos cidadãos. Isso é uma das prerrogativas dela. Na verdade, Constituição é o conjunto de leis, normas e regras de um país ou de uma instituição. A Constituição regula e organiza o funcionamento do Estado. E o Estado que estamos falando aqui é o Estado Democrático de Direito, não é o Estado Minas Gerais, Rio de Janeiro. É a lei máxima que limita poderes e define os direitos e deveres, igual um dos vereadores mirins já falou, dos cidadãos. Alguém sabe algum dos diversos nomes dados para a Constituição Federal? Qual? Não. Ninguém sabe? Muitos nomes que ela tem. Constituição Federal é composta.
Vamos ver aqui agora. Constituição Federal é chamada de Lei Maior, Lei Fundamental, Carta-Mãe, Constituição da República, Carta República, Carta Política, Carta Magna, vigente texto constitucional, texto magno, CF de 88, Carta vigente ou atual Carta ou Carta de 1988, texto constitucional de 1988. Mas o nome mais correto a da Constituição Federal é Constituição Federativa do Brasil de 1988. E os princípios? Alguém dos vereadores mirins sabe me dizer o que são princípios? Os fundamentos? É por esse caminho. Princípios, igual um dos nossos vereadores mirins falou, e correto em certa parte, é um dos fundamentos da Constituição Federal. A palavra princípio significa o que vem antes, o início de algo, a causa, o começo, também um conjunto de leis, definição de preceitos usados para nortear o ser humano. Uma definição mais fácil de princípio seria a base do próprio direito. Sem os princípios, nós não teríamos a Constituição Federativa de 1988. Os princípios, juntamente com as regras, são a base da Constituição Federal de 1988. Então, é muito importante aprendermos o princípio, porque é o começo de tudo para aprendermos as leis e, principalmente, a nossa lei maior, que é a Constituição Federativa. O Estado Democrático de Direito tem como fundamento básico a soberania. O que quer dizer soberania? Quer dizer que cada Estado tem um poder supremo de tomar decisões sobre a sua área territorial. O que quer dizer? Que o Brasil não pode tomar decisões na Constituição da Argentina, nem a Argentina tomar decisões para o Brasil. Cada Estado democrático, cada país tem suas regras para nortear os direitos dos seres humanos. Um dos princípios também basilares da Constituição Federativa de 1988 é o princípio à cidadania. Autoriza a população a participar de discussões políticas através de escolhas de seus representantes, reclamar das irregularidades cometidas por eles ou participar diretamente do projeto de iniciativa legislativa. Um dos exemplos do princípio da cidadania seria as manifestações populares que tivemos ao longo dos anos subsequentes agora. Toda pessoa pode se reunir pacificamente para reivindicar seus direitos. Só não pode usar de violência. Outro princípio é o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio é um dos princípios mais importantes do direito brasileiro. O que quer dizer a dignidade da pessoa humana? Diz que os valores da sociedade devem ser considerados as necessidades básicas do ser humano. Proibições e determinadas penas fazem parte desse fundamento. Por exemplo, ninguém pode ser torturado e nem submetido a tratamento desumano ou degradante. Agora eu quero fazer mais uma pergunta a vocês, vereadores mirins. Existe pena de prisão perpétua no Brasil? Não? Não? Por que você acha que não? Porque eu vi na lei. Não, porque eu vi na lei lá que não pode ter prisão de morte. Prisão perpétua. Pode ter? Não sei. Alguém sabe? Eu acho que pode ter. Você acha que pode ter prisão perpétua no Brasil? Eu acho que prisão perpétua, acho que não tem, mas tem
tem um limite máximo para cada ano. Você pode ter mais, não sei, uns 30, 40 anos, não sei, mas perpétuo ou não. Então, realmente, prisão perpétua não é admitida no Brasil. Tem um limite de pena, que são 30 anos a ser cumprido. E pena de morte, pode ter? Não. Não? Vocês têm certeza? Não pode ter pena de morte? Não, porque lá na lei diz que não pode ter pena de morte. Alguém acha o contrário? Pena de morte o Brasil tem. Exatamente. Aqui, a prisão perpétua é absolutamente proibida em nosso ordenamento jurídico. Nos termos do artigo 5º da Constituição Federal, o inciso 47, depois alguém que tiver curiosidade de pesquisar. Já a pena de morte, a Constituição Federal brasileira não prevê a pena de morte expressamente, mas diz que não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra. Em caso de guerra declarado, caso o Brasil participe de alguma guerra mundial, poderá acontecer pena de morte, por exemplo, se cometer crimes como traição. Se um dos soldados cometer crime como traição, ele pode ser condenado à pena de morte por fuzilamento. Pegar em armas contra o Brasil, auxiliar o inimigo, covardia, causar debanda de tropa por temor, fugir da presença do inimigo, rebelar ou incitar desobediência contra a hierarquia militar. Nesses casos, pode haver a pena de morte. O outro fundamento muito importante do Brasil são os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O que são os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa? Quer dizer que o trabalhador deve ser tratado como um ser afetuoso, limitado. O trabalhador deverá exigir os direitos previstos na Constituição Federal. Não só na Constituição Federal, mas também em nossa CLT, que são as consolidações das leis trabalhistas. Um exemplo disso é que todo trabalhador tem um direito a receber uma contraprestação pecuniária pelo serviço prestado para o empregador. Um outro fundamento importantíssimo no Brasil quer dizer que pluralismo político. Quer dizer que existem diversos grupos com diferentes pensamentos no Brasil. São os partidos políticos. Por exemplo, o PT, Partido dos Trabalhadores. Em tese, o PT visa os direitos dos trabalhadores como ponto principal do partido. E cada partido tem a sua ideia fundamental para reger aquele partido. Outro princípio de extrema importância no nosso direito brasileiro é o princípio da legalidade. A pessoa poderá fazer tudo que a lei não proíbe. Se a lei não proíbe, a pessoa está livre para fazer. Já a administração pública poderá fazer tudo que a lei permite. A administração pública só poderá constar em seus atos algo que está expresso na lei. Um dos exemplos seria o maior de 18 anos. Pode fumar um cigarro, porém não pode fazer o uso de entorpecentes, porque está expressamente proibido em nossas leis de drogas. Um outro princípio importante também é o princípio do devido processo legal. Visa assegurar o contraditório e a ampla defesa do cidadão, apregoando a igualdade entre as partes no processo. Um exemplo, todos nós temos direito a uma defesa antes de ser condenado. Então, o devido processo legal apregoa que ninguém pode ser condenado antes de ter todo o seu processo de primeira instância, de segunda instância. Por isso que tem que ter igualdade entre as partes no processo. Talvez seja o princípio mais importante
da Constituição Federativa do Brasil de 88. O princípio da igualdade. Esse, talvez, vocês possam me dar um conceito desse princípio. Quem sabe falar sobre o princípio da igualdade? Mas o que é igualdade para você? Homens e mulheres ganham o mesmo tanto de salário Isso. e os brancos ganham o mesmo tanto de salário. Isso seria um dos exemplos. Por exemplo, a mulher não pode ser preconceituada com o homem. Homem e mulher devem ser tratados iguais pela lei. Alguém sabe mais algum conceito do princípio da igualdade? Aceitar os outros sem preconceito, sem ter legalidade, sem ter distinção, aceitar todo mundo como ele é? Isso, exatamente isso. O princípio da igualdade, ele apregoa que todos, sem preconceito de raça, preto, negro, pardo, branco, devem ser considerados iguais perante a lei. Não só considerando a raça, mas sexo, idade, ou qualquer outra forma de descriminalização. Ninguém pode ser tratado desigual perante o outro. Um exemplo, para ficar mais prático para vocês. Se alguém sofrer algum preconceito em razão de sua cor, etnia, poderá procurar o judiciário para exigir as sanções cíveis e penais para condenar o indivíduo infrator. Vamos para o princípio do acesso ao judiciário. Estabelece que nenhuma lesão pode deixar de ser apreciada pelo judiciário. Um exemplo, aquela pessoa que não tem condições de contratar um advogado particular, ela tem acesso ao judiciário pelo defensor público, que temos diversos em nossas cidades, ou o advogado dativo. O que significa o advogado dativo? Alguns advogados, quando estão começando, eles procuram o fórum e estabelecem seus nomes para defender as pessoas em troca de prestação pecuniária pequena do governo. Mas para vocês sai de graça, quem não tem condições. Alguém sabe concluir tudo que eu falei aqui? Um pequeno conceito. Na minha opinião, eu acho que a Constituição Federal, conclusivamente, ela é o que nos dá acesso de todos os direitos, deveres, prazeres e tudo que um cidadão tem que ter para ter uma vida respeitosa e sempre andar bem na linha e nunca ser desrespeitado ou desrespeitar alguém. Concluiu muito bem. Parabéns. Qual que é o seu nome? Parabéns, Pedro. Além da conclusão que o Pedro tirou, concluiu muito bem, a Constituição Federativa do Brasil é a lei máxima de nosso país. É a que regula todos os parâmetros da sociedade, observando os princípios e as normas que norteiam o direito, visando o bem comum da sociedade. O principal objetivo da Constituição Federativa de 1988 é visar os direitos, os deveres do cidadão, permitir que ninguém seja tratado com desrespeito e regulamentar alguns deveres também do cidadão para, em busca do bem comum, fazermos uma sociedade melhor. Todo país tem uma Constituição Federal, uma lei maior que norteia todo o direito. Claro que tem outras leis, igual o Código Civil, o Código de Processo Civil,
tem algumas leis especiais, mas a lei maior de um país é a Constituição Federativa. Obrigado a todos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sentes respeitar a lei, mas por que o Brasil não está respeitando mais as leis como antigamente? Boa pergunta. E talvez seja a pergunta mais difícil de responder até agora. O que eu posso te responder essa pergunta? Eu posso te responder que quem está incumbido de organizar os nossos poderes não tem correspondido de acordo com os cidadãos, com os direitos e deveres dos cidadãos. Eles têm, não generalizando, claro que tem políticos bons, mas na grande maioria visa somente seu lado particular e não o bem comum de todos. Por isso que vocês estão aqui, vereadores mirim e vereadoras mirim, para aprenderem mais da Constituição, para depois saberem, futuramente, tomar decisões mais acertadas para o nosso país. Vocês são futuros políticos e os futuros cidadãos que vão votar, né? O Bolsonaro, né? Ele é tipo um programa que eu acho que é meio socialista. Como é que o Brasil, que é um país capitalista, né? Correto, né? Não entendi. Repete sua pergunta. O Brasil é um país capitalista, certo, né? Em tese, sim. Então, continuando então. O Bolsonaro, como prevê um pouco de socialismo, como o Brasil permite um programa desse, sabe, para eventualmente poder ganhar aí na presidência e tal. Vamos voltar aqui um pouquinho nos nossos slides. Eu falei no pluralismo político. Cada um tem a liberdade de criar um partido para visar um princípio que o partido prega. Por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, em tese, visa o direito dos trabalhadores. Agora, existem diversos partidos que visam outros bens. Por exemplo, o Partido Verde visa o ambiente. Outros partidos... o pluralismo político quer dizer que a gente tem a liberdade de expressão. Todos nós podemos criar um partido com uma expressão que não atinge a Constituição Federal de 1988, claro, seguindo as leis, mas cada partido pode ter seu princípio de ideias. Por isso que o princípio da igualdade também prega isso. Toda pessoa é livre para manifestar seus pensamentos de acordo com o seu desejo. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom, Erlan? Parabéns, vereadores, né? Todo mundo vereador aqui. Parabéns pelo trabalho cidadão de vocês. Parabéns pela cidadania. Desculpa a intromissão, doutor. Boa noite. Fica à vontade, Erlan. Boa noite. Com Deus. Pode fazer a pergunta. A pena de morte só pode ser aplicada em caso de guerra? Isso, exatamente. Então, se uma pessoa fazer um massacre, por exemplo, depois de 30 anos ela vai ser solta, né? Não é bem assim. Aí a gente está entrando mais no direito penal, porque tem a condenação e depois tem o cumprimento de pena. A pena pode ser remida, por exemplo, por bom comportamento carcerário,
por atividades realizadas pelo preso, pelo estudo realizado pelo preso. Então, isso vai depender de uma série de fatores. Não quer dizer que, se alguém cometeu um massacre, vai ser solto daqui a 30 anos, não. Vai depender do comportamento dela na execução da pena também. Só um minuto, tem um outro vereador para ele. Num tópico que você falou que todo cidadão tem o direito de ter um advogado, mesmo não podendo contratar um particular, isso também serve para quem fez um assalto à mão armada, só que daí a vítima reagiu e conseguiu fugir. Essa pessoa, o assaltante, ela teria o direito de ter um advogado? Com certeza. Todos nós temos direito ao contraditório e à ampla defesa. Enquanto não se provar que ele cometeu um crime, ele é tido em nossa justiça como não como um criminoso. Por isso que tem o princípio do devido processo legal. Todos nós temos direito a um processo legal que envolve uma série de fatores para apurar realmente se o crime foi cometido pela pessoa, em quais condições. Todos esses fatores influenciam na condição da pena. Se uma pessoa cometeu um massacre, mesmo cometendo massacre, ela vai poder ser julgada e ter um advogado? Com certeza. Como eu falei para o seu amigo, o vereador Mirim, todo mundo tem direito a contraditória e ampla defesa. Ninguém pode ser julgado sem uma defesa. Todo mundo merece o direito do acesso ao judiciário, por ter direito à ampla defesa. Aqui, uma eventual mudança na Constituição poderia alterar essa pena máxima de 30 anos para mais, ou até pena de prisão perpétua? Então, é muito difícil se falar numa mudança da Constituição Federativa do Brasil, porque a Constituição é cercada de algumas cláusulas pétreas, cláusulas que, em tese, não podem ser mudadas. Mas, se tiver um projeto de lei e for aprovado, acredito que sim. Voltando um pouco para o caso de uma possível guerra mundial, aí a pena de morte só poderia ocorrer caso o Brasil estivesse lutando, ou, por exemplo, se o Brasil apoiasse um dos países que estivesse lutando e os soldados brasileiros fossem contra esse país, aí poderia ocorrer a pena de morte? Com certeza. No caso de guerra, ou caso o Brasil esteja participando como mero coadjuvante de uma guerra, no caso de traição, de diversos exemplos que eu citei aqui, cometer crimes como traição, pegar em armas contra o Brasil, auxiliar o inimigo, seria passível de pena de morte. Por quê? Porque seria um atentado contra o Estado democrático de direito do Brasil. Seria um ataque contra a própria pátria brasileira. Como funciona o habeas data? Habeas data? Isso não faz parte da nossa palestra, mas eu vou te responder. O habeas data é um instrumento feito para conseguir informações que estão adstrito do poder público. O particular pode entrar com habeas data para conseguir informações que estão em poder do poder público. Mais alguém quer perguntar? Quero agradecer aqui aos vereadores e vereadoras mirins. Espero que vocês estejam no caminho certo, como eu sei que estão,
porque vocês são o futuro do nosso Brasil. Vocês estão aqui para aprender a votar melhor e ser futuros políticos para engrandecer nosso país. Pessoal, muito obrigado ao nosso palestrante Giovanni. Te agradeço, viu, Giovanni? Seja sempre bem-vindo a esta casa. E agradeço o Gabriel também, né? O Gabriel que nos indicou aí. E agradeço a todos que participaram. Mais uma vez, lembrando, reforçando para quem não estava, que a nossa primeira gincana, eu peço até que o pessoal de casa já fique ciente, municipal será no dia 4 de abril. Então, comece já a observar tudo que tem sido falado. Se você tiver alguma dúvida, nos comunique. A gente pede, qual a gente fazia na gestão anterior, a gente dá até a filmagem, às vezes alguém chega atrasado, a gente pede os meninos para gravar, você leva para casa, assiste lá na sua casa com seu colega, e vamos lá aprender cada dia mais. Muito obrigado, Giovanni. Eu gostaria de chamar o Rodrigo para encerrar essa reunião. Obrigado a todos e boa noite. Gostaria de agradecer ao Giovanni pela presença. Obrigado, Giovanni, volte sempre. E com as bênçãos de Deus, declaro encerrada essa reunião.